Na verdade, né, pastor, ainda mais no nosso meio, a gente também usa a fé para dominar. O homem usa a fé para dominar, Isso. né? Manipula textos bíblicos para justificar a Manipula submissão, isso. né? Eu não estou falando que, na verdade, você não tem que usar os textos. É necessário, mas dá a devida interpretação àquilo que realmente é real. Porque, como mais uma vez, Cristo liberta, né? Tudo Isso. aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos submete, não é algo bíblico. A gente é Isso. muito bom falar isso, porque às vezes traz até a ideia de que a fé faz com que a mulher se submeta à escravidão do homem. Não, jamais. É uma má É má interpretação interpretação, que exatamente. faz com que a mulher considere que o outro, ou até mesmo o homem, considere que o que ele faz está dentro de um viés bíblico. Isso. Né? Quando, na verdade, desde o início, a mulher é ajudadora, a mulher ela vai administrar o lar e ela não pode, em hipótese nenhuma, ser levada a entender que aquilo que ela está sofrendo deve ser consentido. Isso. Né? E isso é a importância também da lei da Maria da Penha, entre outras leis também, que não basta, eu acho que eu vou abrir essa voz aqui, ela denunciar, porque a grande questão que as pessoas fazem, pastor, é tipo assim, como essa mulher aceitou passar por isso? Não é que ela aceitou, é que ela não teve forças para sair. Por isso que quando nós, ou outra pessoa, vê um vizinho, alguém da família sofrendo abusos iniciais, seja eles abusos físicos ou até mesmo emocionais, precisa chamar a realidade dessa mulher ou até mesmo denunciar quando é causa física. Porque entenda, eu vou falar um pouquinho do ciclo da violência aqui, ele funciona, não é a primeira vez, não é a segunda, não é três, é várias vezes. O homem começa a ser agressivo na voz, depois parte para uma agressividade às vezes mais física, e aí depois ela quer ir embora, ele promete que ele vai ser o bonzinho, que foi a Isso. primeira vez, que nunca mais vai acontecer, que ele vai mudar, que ele ficou irritado, perdeu a cabeça, isso, aquilo, e entra na fase de lua de mel de novo. Isso. Na fase que ele vai agradar, na fase que vai prometer, mas entenda, se esse homem não for cuidado nas suas emoções, ele vai repetir o ciclo. Vai repetir, exatamente. O que ele apenas fez foi que ela se contesse para não sair do que ele quer que ela Ele não quis esteja com ele. perder ali Então ele vai falar, e pode ser que naquela até tenha vontade. Só que ele precisa de ajuda emocional. Então, Isso. homens, vocês precisam, quando vocês veem e percebe-se que a sua esposa está falando que você está sendo agressivo, que o tom de voz é alto, que eu chego a ponto, pastor, e é bom falar isso, de casos de mulheres que me relataram que um homem tentou matá-las e depois eles juraram de pé junto que era coisa da cabeça dela. Ainda faz com que elas se imaginem desequilibradas. Ou seja, como se tudo fosse culpa da mulher, né? Isso. Outras estatísticas que eu vou trazer, você sabia, pastor, que em dia de jogo, se o time perde, ou vamos dizer um jogo importante, há um número elevado de maus tratos nas mulheres quando esses companheiros chegam em casa. Chega irritado, né? Sim, eu tô falando de coisas que parecem simples, mas como se a mulher fosse saco de pancada. Ou o gerenciador de emoções frustradas dele. E a gente precisa entender que mulher é ser humano, é pessoa para ser respeitada na sua dignidade maior. Não é um tom de voz mais alto, não é necessário, pastor. Quando você perde esse vínculo de amor que deve existir dentro de um casamento ou de Isso. qualquer outro relacionamento, se você não consegue se controlar, você precisa buscar ajuda. Isso. A gente precisa cortar esse ciclo e considerar normal uma mulher que é agredida. Uma mulher que todos os dias precisa justificar a compra de um alimento, o que vai comer, Isso é o que horrível. vai se vestir. O controle começa às vezes no namoro, quando a mulher se arruma e ele pergunta: você vai assim comigo? Isso. É hora de você, menina nova que ainda não casou, pensar e perguntar a ele: por que você está me fazendo essa pergunta? Eu escolho as minhas roupas. Você pode até sugerir. Poxa, você Isso. está Isso. entendendo? A gente pode ser um casal agradável e comentar sobre aquilo que... Você fica mais bonita assim, não é? Sim, Pega bem, você se dá bem com
Pega bem você com essa roupa, com esse tipo E de... acontece, pastor. A gente acha que essas coisas não acontecem mais, que a gente está para frente. Não. A mentalidade do homem, infelizmente, eu não estou querendo ser nem um pouco agressiva, eu sou casada há 30 anos, que eu estou junto do meu marido, e assim, eu sempre fui respeitada, né? Que bom que eu tive o privilégio de casar com Louvado um seja bom Deus. homem. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, porque existem bons casamentos, existem bons homens. Muitas das vezes a gente chega com mulheres tão frustradas que não acreditam mais no amor, Isso. nem em construir uma família, porque vieram de lares desfeitos. Eu talvez tenha vindo de um lar desfeito, mas eu acreditei. Então, existe sim a possibilidade de um homem e uma mulher terem um casamento ou terem qualquer tipo de relacionamento que dê certo, acima de tudo, com amor e respeito. Isso, é verdade. Eu costumo dizer, Gisele, para os solteiros, para os jovens, adolescentes, que sonham em constituir família. Eu costumo dizer que eles têm a faca e o queijo na mão, né? E hoje, sendo direcionado pela palavra, com pessoas, com pastores, psicólogos, dentro da igreja, né? Sendo conduzido pela palavra de Deus, que a palavra, ele é, de fato, o nosso maior direcionamento é a palavra de Deus. Sim. É ela que nos guia, né? É ela que nos leva a ter uma vida melhor, né? Familiar, profissional, de relacionamentos. A palavra de Deus, ela nos leva a ter esse privilégio, né? E eu costumo dizer para eles que tudo bem que ninguém tem escrito na testa quem é bom ou quem é ruim, quem vai ser um bom marido ou quem vai ser uma boa esposa. Não tem. Mas nós temos como observar bem, né? Observar o temperamento dessa pessoa, como essa pessoa trata os seus pais. É preciso observar bastante antes de casar, porque casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria, né? Casamento, Deus elevou o casamento, colocou o casamento num nível muito alto, a ponto de colocar a noiva, a noiva, como se fosse a igreja do Senhor. Cristo é o cabeça, né? A igreja é a noiva, né? E diz que o marido é como Cristo, que é o cabeça da mulher, e a mulher significa a igreja. Então, Cristo cuida muito bem da igreja, então nós, como maridos, precisamos entender. E isso tudo acontece porque as pessoas fecharam o coração, não se permite ser tratado pela palavra, não é conduzido pela palavra, pelos conselhos divinos, conselho de Deus, para que temos um bom relacionamento, e por ignorar a palavra de Deus, os conselhos de Deus, direcionamentos de Deus, é que muitas famílias estão se desfazendo, né? E mulheres têm sofrido bastante com isso. Então precisamos entender, a Bíblia diz que se um homem maltrata a sua esposa, é como se ele estivesse esbofeteando o seu próprio corpo. Porque quando o homem se casa com a mulher, ele se torna uma só carne com a mulher. E se o homem maltrata a mulher, ele está maltratando a si mesmo. E quando o homem começa a cometer isso, ele já está quebrando a aliança que foi feita diante do altar. Porque a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, é que a gente, de fato, o homem, cuide da sua esposa, respeite a sua esposa, trate a sua esposa bem, não é? Essa é a vontade de Deus, é o direcionamento de Deus. Mas o que nós temos visto, infelizmente, em uma grande parte, em um grande número, é casamentos onde as mulheres estão vivendo dentro de um cárcere privado, sem voz, com a alma ferida, não é? Com depressão, não consegue se libertar, não consegue se desligar. Algumas se sujeitam, né? Alguns se sujeitam por conta do financeiro, não é? Não consegue crescer na vida, não consegue conquistar na vida, não consegue avançar na vida, e aí se submete a um homem que está dando o alimento, o sustento, então suporta, aguenta todo esse processo. Não é isso? Isso.